Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ramon de Química e eu estou gravando esse vídeo aqui para poder estar respondendo a atividade que eu passei para vocês na última aula, né? Que eu coloquei como atividade não presencial número 1. Por que número 1? Porque foi a primeira atividade que eu, o professor Ramon, passei para vocês. As que vocês fizeram, que estão aqui no aplicativo de vocês, do Google Sala de Aula, eu também vou validar elas, né? Vou dar nota a elas, vistar elas, só porque eu coloquei número 1, porque foi a primeira atividade que eu, professor, passei para vocês, certo? Essa atividade trata-se do conteúdo de nomenclatura de hidrocarbonetos, que foi aquele conteúdo que a gente começou a estudar na semana passada, certo? Esse conteúdo, turma, né, fala como são as regras para poder dar o nome a um hidrocarboneto, né? Primeiramente, o hidrocarboneto é um composto orgânico que possui somente hidrogênio e carbono, ou seja, ele é um grupo, né, onde todo composto que possui somente hidrogênio e carbono, sem oxigênio, nitrogênio ou qualquer outro, né, faz parte desse grupo, né, dos hidrocarbonetos. E vocês viram que o hidrocarboneto ele tem, para dar nome a ele, tem três partes, né? Primeiro a gente tem o prefixo que indica o número de carbonos que a cadeia principal possui, né? Um carbono começa com o prefixo met, dois carbonos et. A gente tem um infixo, né, que é um membro intermediário que vai indicar o tipo de ligação que há entre os carbonos, que pode ser an, en e in. Faltou aqui o an, en e in. An significa o que? Simples ligação, en, dupla ligação e in, tripla ligação. E por último a gente tem o sufixo, que fecha o nome do hidrocarboneto, né? No caso do hidrocarboneto, não, do composto orgânico. No caso, o sufixo para o grupo dos hidrocarbonetos é a letra O. Então, todo hidrocarboneto tem o seu nome terminado com O, né? Vamos ver depois outros grupos que vão ter uma terminação diferente, mas a base sempre é essa: um prefixo indicando o número de carbonos, um infixo que indica o tipo de ligação entre os carbonos e o sufixo indicando o grupo que aquele cadeia carbônica pertence. No caso dos hidrocarbonetos, termina com O, certo? Vamos indo então, pessoal. A número 1 dá aqui, né? Pede o seguinte: dê os nomes dos alcanos representados por sua fórmula estrutural. O que é um alcano? Um alcano é um hidrocarboneto que possui somente ligação simples. Tá vendo aqui, ó? Né? A gente tem os alcenos e os alcinos. Os alcanos todos têm ligação simples, né? Aqui a gente tem uma ligação duplas, então além de alcanos a gente tem alcenos aqui nesse exercício também. Mas vamos dar o um nome para eles aqui, ó. Pessoal, a letra A aqui, ó, eu copiei aqui no caderno para ficar mais fácil. A gente vai dar o nome a esse composto aqui, certo? Primeiro, a gente conta quantos carbonos que tem na cadeia principal. No caso aqui tem 1, 2, 3, 4. A gente vê qual que é o prefixo para 4 carbonos. O prefixo para 4 carbonos é but. Então, o primeiro componente do nome desse composto é but. Só tem ligações simples aqui, pessoal. Lembrando que a gente pode ter ligação an, en e in, né? Simples ligação, dupla ligação, tripla ligação, né? Dupla ligação, e esse aqui é uma tripla ligação, certo? No caso aqui a gente só tem ligação simples. Como que eu sei, professor? Só tem um tracinho aqui entre os carbonos. Então é simples ligação, terminação ou de hidrocarboneto, butano, certo? Na letra B, pessoal, a gente tem um outro composto orgânico aqui, só porque agora ele está representado pela fórmula de linhas. Como que é a fórmula de linhas como que isso representa um composto orgânico? Pessoal, em vez da gente ficar copiando C e H representando os átomos, a gente faz somente uma fórmula de linhas onde cada ponto e cada vértice aqui a gente tem o quê? Um carbono e seus respectivos hidrogênios. Como assim, professor? Nesse caso aqui, esse vértice aqui está representando um carbono, e esse carbono aqui está fazendo ligação para cá e uma para cá, então falta duas. Então, além do carbono, tem dois hidrogênios. É isso que essa estrutura quer dizer, né? Cada vértice, cada ponta, um carbono e seus respectivos hidrogênios. Mas vamos dar o nome a ela aqui, pessoal. Para dar o nome, eu não preciso nem saber quantos hidrogênios tem, eu só preciso ver a quantidade de ligações, né? Se ligações simples ou duplas, e ver quantos carbonos tem aqui, né? Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Prefixo para 9 carbonos é non, certo? Non. Entre os carbonos aqui, tá vendo que só tem uma linha, né? Se tivesse algo parecido com isso aqui, ó, ou seja, uma linha e uma duplicada aqui, significava uma dupla ligação, né? Seria o quê? En. Só porque como não tem, aqui só tem ligações simples, então a gente diz o quê? Que é an e terminação o, né? Nonano é o nome desse composto aqui, certo? E por último a gente tem a letra C aqui, ó, que temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos.
Prefixo para 5 carbonos é pente, né? Então, o primeiro componente desse composto é pente. Só porque agora, pessoal, tá vendo que tem uma dupla ligação aqui, então a gente vai ter um en. Só e a terminação o. Só porque eu não posso escrever simplesmente penteno. Por quê? Eu tenho que indicar em qual carbono que está, né, essa dupla ligação. Por quê, pessoal? Porque nessa ligação aqui, ó, nesse composto, ela está no carbono 2. Então, eu coloco pente 2-eno. Se eu pegar um outro composto aqui, ó, com 5 carbonos, e a dupla ligação está aqui entre o primeiro. Se eu colocar como se fosse penteno, né, se os dois fossem penteno, se eu indicar que essa dupla ligação está no carbono 1, né, as duas estruturas seriam diferentes, tá vendo? Uma está aqui na dupla ligação no carbono 2 para o 3, essa aqui está no carbono 1 para o 2, né? Mas o nome seria igual. E na química, simplesmente por você modificar a posição da dupla ligação aqui, ó, esses dois compostos aqui já são diferentes, têm aplicações diferentes e podem ser utilizados para coisas diferentes. Essa simples questão de mudar aqui de posição. Então, a gente tem que indicar porque esse composto aqui é diferente desse, né? Esse aqui é o pente 2-eno e esse aqui é o pente 1-eno. Certo? Eles são diferentes, eles têm uma semelhança, mas eles são diferentes, então temos que indicar onde que está a dupla ligação, certo? A 2, pessoal, pede o contrário, ele dá os nomes e pede para a gente desenhar a estrutura. Vamos lá, primeiro aqui, ó, pentano, ou seja, uma estrutura que tem o quê? 5 átomos de carbono, certo? Parecido com essa aqui, só porque a diferença é que aqui está an de simples ligação, ela não tem essa dupla ligação. E aqui a gente coloca os 5 átomos de carbono, né? Ligação simples entre todos, e vem aqui e completa com hidrogênio. Esse carbono aqui falta 3 hidrogênios, esse aqui falta 2, esse aqui falta 2, esse aqui falta 2, esse aqui falta 3. Professor, os hidrogênios você colocou em cima, você não colocou na frente igual estava aqui no exercício anterior. Pessoal, não tem problema. Esses hidrogênios, eles significam o quê? Que tem 2 hidrogênios ligados a esse carbono. Você pode desenhar ele antes, depois, em cima ou embaixo. Ligado a esse carbono é o que interessa, certo? No caso, eu desenhei em cima aqui, indicando que esse aqui é a estrutura do pentano. Outra aqui a gente tem o oct 2-eno. Oct, eu acho que eu não preciso nem olhar ali na tabela, vocês já imaginam que são 8 carbonos, né? Então, você pega aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Só porque tem uma diferença, pessoal. Ele é um eno, ou seja, ele tem uma dupla ligação. E aonde que está essa dupla ligação, pessoal? Está no carbono 2. Então, você começa aqui, ó, 1, 2. Então, entre o carbono 2 e o carbono 3, você tem uma dupla ligação. Agora completa com os hidrogênios. H3, esse carbono aqui está fazendo 3 ligações, então falta um hidrogênio para ele. Então só coloca um H aqui, esse aqui da mesma forma. Já esse aqui falta 2 ligações, coloca 2 hidrogênios, 2 ligações, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, certo? Fizemos aqui a estrutura do oct 2-eno. E por último, pessoal, o número 3 fala o seguinte: o gás de cozinha, GLP, né, o gás de cozinha, é uma mistura de propano e de butano. Aí ele fala o seguinte: indique a opção que representa a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular, turma? É a fórmula, né, que a gente representa uma cadeia carbônica simplesmente contando, né, com quantos átomos de carbono e hidrogênio que eles possuem, né? Então, essa fórmula bem reduzida da estrutura do composto. Você vai indicar simplesmente a quantidade de carbonos, de hidrogênios, de oxigênios, de nitrogênios que aquela estrutura possui. No caso aqui dos hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio, né? Então, essa é a fórmula molecular. Aí ele pede para a gente indicar qual essas opções aqui, tá até embaralhado, tá A, D, né? B, E e C, né? Tá até embaralhado aqui que eu coloquei para vocês, mas o que quero que vocês olhem são isso aqui. Essas aqui são as fórmulas moleculares. Como que eu sei, então, professor, qual que é a fórmula molecular de uma estrutura? Eu faço o desenho dela e conto. Certo, turma? No caso do propano, pessoal, prop, an e o, ou seja, os 3 componentes do nome tá aqui. Prop indica quantos carbonos, turma? Prop indica 3 carbonos, né? An indica simples ligação, 1, 2, 3. E O de hidrocarboneto, ou seja, só tem hidrogênios aqui, né? Então, essa aqui é a estrutura do propano. Quantos carbonos que ela tem? Tem um C3. E quantos hidrogênios ela tem? 3, 6, 7, 8. H8. Então, esse 3 indica que na estrutura eu tenho o quê?
3 carbonos e esse 8 indica que na estrutura eu tenho 8 hidrogênios, né? Então pode ser aqui essa letra D, pode ser a letra E ou a letra C aqui, né? Tá em ordens diferentes, mas mesmo assim não tem problema. Como que eu faço agora para saber qual é a resposta correta? Eu tenho que desenhar o butano e contar, né? Fazer a forma molecular dela e achar aqui. Só porque o butano a gente já fez aqui, ó, na número 1, já está feito aqui. Então só vamos contar, né? Carbono 1, 2, 3, 4. 4 carbonos e quantos hidrogênios, pessoal? 3, 6, 8, 10. Né? Então, a resposta correta vai ser aquela que vai ter o quê? O C3H8 e o C4H10. Né? C3H8 está aqui, C4H10. Resposta letra C aqui, certo? Que é a última na sequência. Então, está respondido aí, turma. Qualquer dúvida é só me procurar.